que tá tudo certo. Criança chorando, vamos ver se não vai sair muito. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Humaniza. Eu sou o professor Rodrigo Badaró e trago sempre aqui no canal conteúdos relacionados à história, política e ciências humanas de uma forma geral. Então se você tem interesse nesses temas, já clica aqui embaixo para se inscrever, ativa o sininho para ficar por dentro de todas as novidades que saírem aqui no canal. Me procura também lá no Instagram, @humaniza1. E vamos hoje conversar sobre um tema bastante importante, que é o tema do racismo estrutural. Esse tema é relevante, mas eu venho trazer no vídeo de hoje uma questão que tem me preocupado, que é uma certa banalização no uso desse termo. Você vai entender melhor esse assunto? Vem comigo para o vídeo. Bom pessoal, há algumas semanas atrás eu postei aqui no YouTube uma lista de professores que estão muito ativos nas redes, no Instagram, YouTube, Facebook, enfim, Twitter. E dentre esses professores estava lá o professor Silvio Almeida. O professor Silvio Almeida é uma grande referência, assim, recente, é um cara ainda muito jovem, mas é um intelectual negro que tem fazido... O professor Silvio Almeida é uma grande referência, um jovem intelectual, um intelectual negro, que tem discutido de forma muito profunda a questão do racismo e especificamente do racismo estrutural. Eu vou tentar mostrar para vocês, antes então de falar sobre os problemas desse racismo estrutural, como ele tem sido abordado, falar propriamente o que era o conceito do Silvio. Porque de forma geral é muito bom que esse conceito esteja mais popular, que ele venha sendo usado mais amplamente, que as pessoas estejam conhecendo mais esse conceito, que ele tem um poder muito grande, mas quando ele é usado de forma indevida, ele pode acabar tendo um efeito contrário àquilo que ele se propunha. Então vamos começar conversando um pouquinho sobre, afinal, o que é racismo estrutural. Para começo de conversa, Silvio Almeida traz uma reflexão que já quebra um pouco a nossa ideia inicial sobre o tema, porque ele vai dizer que todo racismo é estrutural. É isso mesmo, não tem como haver racismo se ele já não tiver uma inserção muito grande dentro da sociedade. Então, para que haja o racismo nas formas em que ele aparece, é necessário que haja uma complexa construção social anterior àquele ato racista, por exemplo, quando a gente costuma dar muita relevância a ele. Num paralelo que eu acho muito interessante, ele diz assim, a gente costuma focar na cena. Então imagina uma cena de injúria racial, enfim, de racismo num restaurante, num estádio de futebol, onde você quiser. A gente consegue muito bem ver essa cena e compreender o racismo ali, mas a gente não tem o hábito de pensar sobre o cenário. E é um pouco essa a brincadeira que ele faz, a pensar que o cenário ele é uma construção anterior à cena. Então tem toda uma reflexão prévia, toda uma construção prévia para que aquela cena seja possível, para que aquela cena seja compreendida por todas as pessoas que estão envolvidas. Para que um ato de racista seja propriamente possível, tem que haver uma série de construções anteriores a ele. E é aí que reside, então, a questão fundamental do racismo estrutural. É entender que ele é fruto de uma dinâmica bastante complexa que envolve sociedade, política, economia, direito, educação e várias outras áreas da nossa vivência social de forma geral. Então, nesse sentido, o Silvio critica, por exemplo, aquela ideia que é muito comum, talvez você já tenha dito ou ouvido alguém dizer, de que como assim é possível que haja ainda alguém racista em pleno século XXI? O que essa frase traz? Ela carrega consigo a ideia de que o racismo ele é uma questão individual, comportamental, de um sujeito que não compreendeu como o mundo funciona, como se fosse uma patologia, uma doença daquele que é racista. Não que o indivíduo não tenha responsabilidade, longe disso, mas ao tratar dessa forma apenas, você tira o olhar sobre o conjunto de coisas que está por trás disso. Uma dessas coisas é a institucionalidade. O Silvio ele vai dizer que existe então esse racismo na esfera individual, comportamental, e existe também o racismo na dimensão institucional, que aí vai muito em cima do Estado. Como a gente pensa a administração pública, as políticas públicas, E aí, então, vários teóricos, que antecederam Silvio foram mostrando como que o Estado também leva a um racismo institucional, O Estado age de forma racista e, no limite, a gente poderia pensar que se o racismo individual pensa um indivíduo cometendo racismo contra outro indivíduo, quando a gente vai para o institucional, a gente consegue pensar uma comunidade, um poder instituído, uma comunidade que domina o Estado, impondo aspectos racistas, políticas racistas, enfim, a outra comunidade.
Então o racismo institucional, ele já dá uma dimensão mais complexa ainda para o tema do racismo do que aquele individual. Mas o que o Silvio vai mostrar é que também não basta isto, né? Por exemplo, os negros tomarem conta dos cargos da administração pública, né? Ou passarem a ter maior representatividade para que o Estado deixe de ter uma ação racista, digamos assim. Isso não seria suficiente, embora muito importante, né? Então, o que ele está querendo mostrar é que também, para além do institucional, existe um consciente coletivo, uma série de outras esferas em que o racismo também está presente. Então a gente pode pensar que há uma retroalimentação do racismo na sociedade, que por sua vez também interfere nas ações do Estado, né? Ocupa o Estado, domina o Estado e que segue interferindo também dentro da sociedade. Toda essa rede ampla, que envolve várias esferas, como eu já disse, economia, direito, política, enfim, tudo isso vai produzir uma sociedade em que o racismo passa a ser parte dela, né? Ele permeia todo o consciente coletivo dessa sociedade. E aí, quando a gente entende o racismo desse jeito, a gente então vai ver que ele não é individual, e você já vai ser capaz de perceber que não é possível falar daquela história de racismo reverso, né, que muitos grupos mais conservadores, enfim, até reacionários, dizem por aí, né, que há racismo reverso do movimento negro. Até se a gente considerar esses aspectos que o Silvio traz, fica muito claro que não é possível, porque o racismo pressupõe toda uma estruturação coletiva, ampla, institucional, estrutural, para que ele possa acontecer. E o que há nesse sentido é o racismo, claro, contra os negros, né? Bom, compreender o racismo estrutural não significa diminuir a responsabilidade dos indivíduos. Pelo contrário, se a gente compreende que o racismo atravessa essas várias esferas e que ele está implícito em várias camadas da sociedade, a gente passa a ter que ter não só uma atitude não racista, no sentido de não difamar, né, não discriminar ninguém por questões raciais ou por qualquer outra, vamos falar a verdade, mas não é só isso. Agora passa a ser então fundamental que a gente atue de forma a desconstruir essas instituições e a toda essa estrutura que está por trás do racismo, de modo que ela acabe, né? O que não é simples, o que envolveria a construção de uma nova sociedade no fim das contas. Então isso é muito importante, não é? O racismo estrutural leva a gente a perceber o indivíduo não só como alguém que pode agir de modo não racista, mas que deve agir de modo antirracista, que deve ser pragmático, ativo na luta contra o racismo. Bom, e aí eu vou caminhar para a parte que eu quero falar mais com vocês, né, que é como que esse conceito tem sido utilizado de forma indevida, corrompendo o seu sentido original. Vamos pensar, por exemplo, como é que o racismo estrutural impacta na economia. A gente está vivendo uma era neoliberal, né, no momento mais radical, talvez, de uma economia dos aplicativos, de uma miséria social, especialmente no Brasil, muito forte. E isso está diretamente associado a uma construção que não é de agora, né? Essa construção racializada, ela vem desde o século XIX, né? Ela é parte do colonialismo, da escravidão, e ela vai se modificando, mas segue em alguma medida então viva, né? E é ela que justifica, por exemplo, que a gente possa ter uma economia desenhada para que pessoas vivam de forma indigna, para que pessoas recebam salários irrisórios, que não dão para o mínimo da sua, né, dignidade mesmo. Pessoas vivam nas ruas, mas pessoas também trabalhem em aplicativos, por exemplo, que é a expressão mais moderna, né, mais tecnológica dessa nova economia, dessa economia neoliberal do século XXI. E perceba, essa economia ultra tecnológica, moderna, aplicativos, século XXI, ela só é possível porque há uma construção prévia de que há aqueles que podem, de fato, fazer esses serviços de forma subremunerada. Então, pensar a economia, só para pegar um exemplo, está diretamente relacionado a pensar o racismo estrutural. E aí a gente caminha para o ponto que é problemático. Vários grupos de origem mais liberal têm utilizado do termo racismo estrutural. Por quê? Porque é um termo que ganhou relevância, né? Passou a ser associado a pessoas que estão engajadas na discussão da questão racial. Então, eles se apropriaram e passaram a usar esse termo. Só que muitas vezes, ou na maioria das vezes, não há uma reflexão sobre o que significa isso. Sobre todas essas complexidades que eu estou tentando apresentar aqui muito resumidamente, não há essa reflexão. Então se fala em racismo estrutural quando há ali um aspecto individual ou alguma política institucional, mas não se reflete sobre o conjunto desses elementos que garantem, que mantêm o racismo estrutural. Esses mesmos grupos defendem, por exemplo, a Emenda Constitucional 95, que estabeleceu o teto de gastos, defendem a reforma administrativa, a reforma trabalhista, previdenciária, uma série de políticas que tem como efeito final o aumento da precarização
desses grupos mais pobres que são majoritariamente negros. Reparem, eles não percebem, ou fingem não perceber, que há uma clara incompatibilidade em usar o termo, tratar da questão do racismo estrutural e bancar essas pautas em momentos diversos, né? Mas essas duas coisas estão muito conectadas. Então, para ir concluindo a minha ideia, eu queria que vocês percebessem como que há aqui um perigo muito grande. Porque não é só se dizer antirracista e defender as pautas. Isso já é um problema porque há uma incoerência interna. Mas ao utilizar do conceito de racismo estrutural sem fazer a devida verificação do que isso significa, né? Uma precisão maior desse conceito, você não apenas atua então de modo contraditório, mas você deturpa o sentido original do conceito. E aí as pessoas vão perdendo do horizonte aquilo que era a coisa mais potente desse conceito de racismo estrutural, que era conseguir pensar como que o direito todo foi estruturado a partir dessa construção racializada, como que a economia foi pensada assim, a educação. Se você não diz dessas coisas e fica usando o termo racismo estrutural de forma muito livre, o que você está fazendo no fim das contas é deturpar o seu sentido e tirar o seu potencial de reflexão e de transformação rumo a uma sociedade mais emancipada. Bom, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Uma reflexão sobre o que é o racismo estrutural, ainda que muito resumida, e ao mesmo tempo indicar uma deturpação, um uso bastante banalizado do conceito de racismo estrutural. Me conta aqui nos comentários se você já tinha ouvido falar do conceito, o que você pensa sobre esse assunto. Se gostou do vídeo, deixa aí o like, se não gostou, então dá um dislike. E, claro, se ainda não está inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber todas as novidades. Eu espero vocês então no próximo vídeo. Um abraço e bons estudos!